Graça e paz, meus amados irmãos. Deus os abençoe abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus aberta, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e vou trilhar com vocês a partir do versículo 22 ao versículo 34. Falar um pouco sobre a obra missionária realizada através do apóstolo Paulo. Antes de adentrarmos a palavra de Deus, eu quero falar para você sobre o Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Você poderá acessar também através do site www.ibtv2.webnode.com e você irá conhecer o nosso trabalho. Cursos para a formação de obreiros, envolvendo o ministério do diácono, o ministério do presbítero, o ministério do evangelista, o ministério do pastor, curso de missiologia, básico, médio e bacharelado em teologia. E a aula do mês é esta, aconselhamento bíblico, a qual estou lecionando aos nossos alunos. E este importante livro acompanha a cosmovisão cristã, entendendo o ambiente onde se vive. Então é muito importante conhecer esta disciplina, como aconselhar, como tratar com a pessoa à luz da palavra de Deus, fazendo entender que o próprio livro de Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 5, diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Então, trabalhar com aconselhamento cristão é importante também ter habilidade bíblica e teológica, conforme declara ali o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 16, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, aconselhamento bíblico e cosmovisão cristã é o livro do mês, o qual estamos lecionando aos alunos do curso de bacharelado em teologia. E você poderá fazer uma opção em estar fazendo um desses cursos: formação de obreiros, missiologia, básico, médio, bacharelado em teologia e também agora com esta novidade que é o curso de capelania, que envolve a capelania escolar, a capelania hospitalar e a capelania prisional. Deus abençoe a tua vida. Vamos à palavra de Deus. E você pode entrar em contato comigo através do telefone DDD 13 99620 6938 e sanar algumas outras dúvidas caso você tenha. A aula é presencial, semipresencial ou à distância, onde você recebe os livros no conforto do seu lar, estuda ou faz a sua avaliação, nos arremete a avaliação de regresso ao Instituto. Ela é analisada, lançada as notas e vai para o seu histórico escolar. Ok? O capítulo 17 de Atos, do versículo 1 ao versículo 9, mostra Paulo em Tessalônica. Do versículo 10 ao versículo 15, Paulo tratando com os bereanos, Paulo em Bereia. Do versículo 16 ao 21, ele já chega em Atenas. E do versículo 22 ao versículo 34, ele está falando no Areópago, a colina de Mártir, o Areópago. O versículo 22 diz: estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Nós observamos que nesta só frase ele desacredita todas as suas filosofias. Eles se guiavam pela superstição, a qual não era uma maneira correta de viver.
E temos visto pessoas também neste nosso Brasil presa à supersticiosidade. O Brasil, infelizmente, é um país muito supersticioso, preso às crendices, e o misticismo ele vem adentrando as igrejas de uma tal maneira que as pessoas têm intoxicado a sua fé. A nossa fé ela tem que ser pura e verdadeira e centralizada na pessoa de Jesus, e a nossa fé não precisa de amuleto. A nossa fé não pode estar intoxicada, não pode estar dentro das atrelações supersticiosas, como era o caso dos atenienses. E Paulo, nesta sua frase, ele desacredita todas as suas filosofias, e vale lembrar que ele está discursando no Areópago, onde discursavam os filósofos. Então, a escola de Epicúrio, os epicureus e dos estoicos, dos alexandrinos, no conceito de filosofia, também era muito forte. E Paulo, que era formado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, agora alcançado por Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo, ele procura colocar a verdade do Evangelho centralizada em Jesus Cristo e mostrando para eles como é que eles estavam agindo de uma maneira completamente errada. E quando uma pessoa começa a agir de maneira errada, nós precisamos aludir à luz da palavra de Deus e despertá-la para que não cometa mais tais graves erros. Até porque a Bíblia diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A partir do momento que os homens estão utilizando a Bíblia e forçando a Bíblia a dizer aquilo que a Bíblia não diz, não deve ser considerado. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus nos orienta, ficar sempre com a palavra de Deus. Agora, se os homens, pastores, líderes, estão trilhando de acordo com a palavra de Deus, aí nós devemos obedecer e colocar em prática os seus ensinamentos. Mas a partir do momento que eles estão forçando a Bíblia a dizer aquilo que a Bíblia não diz, nós não podemos nos sucumbir a esse tipo de ensinamento. A Bíblia apresenta 3 tipos de doutrina: a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina dos demônios. A de Deus é boa, maravilhosa. A dos homens é pesarosa, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. E a dos demônios então não presta. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, declarou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus amados irmãos, nós não podemos continuar presos ao jugo da religiosidade. Há muitas pessoas presas às tais campanhas, às tais correntes. Campanha do Vale do Sal, rosa milagrosa, manto milagroso, copo com água em cima do rádio ou da televisão. Pessoas que colocam mesa cheia de chaves, roupas, carteiras, para que as mesmas recebam derramamento de azeite e oração para que milagre ocorra. Meu amado, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós devemos ter a nossa fé viva no Senhor Jesus Cristo. E não podemos intoxicar a nossa fé com esses amuletos. Há pessoas que fazem as tais campanhas da derrubada da muralha de Jericó, que já caiu há milhares de anos. Agora é interessante, né? A parte da muralha que não caiu manteve a casa daquela que protegeu os espias. E esses que fazem as tais campanhas caem todas as muralhas por eles criadas. A Bíblia não ensina nada disso. Você não pode ficar vivendo preso a essas crendices. Você precisa se despertar à luz da palavra de Deus, como Martinho Lutero se despertou ao ler a epístola de Paulo aos Romanos, quando ele se deparou com o capítulo 1, versículo 17, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por sua fé.
E ele preparou 95 teses e afixou na porta da Catedral do Wittenberg contra a prática das indulgências. Observe que houve o quê? Uma reforma protestante. E hoje as indulgências elas estão adentrando no celeiro evangélico através de práticas de misticismos que a Bíblia condena. Por exemplo, há igrejas que utilizam a tal arca do concerto, há púlpitos feitos de arca do concerto. A minha pergunta é, dentro dessa arca chamada arca do concerto, tem lá o pote de ouro contendo o maná? Tem a vara de Arão que floresceu? Tem as tábuas da lei de Moisés? Não é isso que Deus quer que nós façamos. Jeremias capítulo 3, versículo 16 diz assim: E acontecerá que quando vos multiplicardes e crescerdes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, não se dirá mais a arca do concerto do Senhor, nem virá ao pensamento, nem se lembrarão dela, nem a visitarão, e nem se fará outra. Então você observe que Deus toma aqui Jeremias, 629 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra, e Deus fala que não é nem para se lembrar e nem fazer outra. Que observe, as coisas vão mudando. Nós como igreja não vivemos atrelados aos ditames da lei. Eram 613 mandamentos, não era apenas os 10 mandamentos. E se tornou pesaroso, e Jesus veio cumprir a lei e nos livrar da lei do pecado e do destinatário que é a morte e nos conduzir para as mansões celestiais. Mas há pessoas que querem viver presas nos rudimentos, presas no jugo, presas nos rituais. Jesus nos libertou dessas coisas. Ou você é livre em Jesus Cristo, ou você continua prisioneiro, continua prisioneira. E Deus não te chamou para viver como prisioneiro. Quando Paulo viu que lá em Atenas eles cultuavam a vários deuses, até o Deus desconhecido, então Paulo vem com uma mensagem mostrando qual que é o Deus vivo e verdadeiro para eles. E assim, Paulo começa a desmistificar, Paulo começa a destruir essa linha de raciocínio defendida por eles. Só nesta frase. Nesta nós vemos que Paulo lhe entra com tudo. Nesta só frase, ele desacredita todas as suas filosofias. Eles se guiavam pela superstição, a qual não é uma maneira correta de viver. E tem muitas pessoas presas ao misticismo, às práticas religiosas que não traz nenhum crescimento espiritual. Quando Jesus nos chamou para levar Cristo às nações, alguns estão trazendo o judaísmo para dentro do cristianismo, o que a Bíblia condena. Deus não nos chamou para viver dentro desses rituais. Alguns agora que nem judeus são, querem pregar com kippah, com talit, e ficar com práticas judaizantes no meio do povo evangélico. E alguns dos chamados evangélicos estão aderindo a essas práticas porque não conhecem a Bíblia Sagrada. E por não conhecerem a palavra de Deus, se sucumbem a essas práticas errôneas. Mas diz a Bíblia Sagrada aqui em Atos capítulo 17, versículo 23: Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus não conhecido, que é o Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que vos anuncio. Olha que o apóstolo Paulo ele veio anunciando agora um Deus vivo e verdadeiro. Então ele faz referência a seus objetos de adoração. São vários altares, vários deuses, até um altar ao Deus desconhecido. E nós observamos que o apóstolo Paulo, ao dirigir-se à situação desta maneira, ele não podia ser acusado de pregar um Deus totalmente fora da informação deles. Eles não conheciam. E agora Paulo está trazendo ao conhecimento deles
o Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que ouve, que vê, que fala, que apalpa e que se locomove. Não é um Deus morto. O Deus morto não ouve, não vê, não fala, não apalpa e não se locomove. Então nós observamos aqui que o apóstolo Paulo está trazendo essa informação. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que vos anuncio. E aqui refere-se a eles reconhecendo que possivelmente não tinham a última palavra a respeito de deuses. Na realidade, não tinham nenhuma só palavra absolutamente. E Paulo veio com essa palavra apresentando um Deus verdadeiro, não os deuses com letra minúscula. Quando Davi diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde depois me virá o socorro, ele vê nos montes os Baals, Balaíns, as Eras. Ele olha para o céu e diz, meu socorro vem do Senhor. Não vem de estátuas feitas por mãos humanas. E a Bíblia condena as pessoas que fazem, que fabricam e aquelas que se curvam e adoram essas imagens feitas por mãos humanas. A Bíblia condena isso. Nosso Deus não é um Deus de pau, não é um Deus de pedra, não é Deus de cobre, não é Deus de marfim, de arame farpado, não. Nosso Deus, ele é Deus vivo e verdadeiro. E Paulo segue na sua homilia dizendo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Então Paulo aqui apresenta a Deus como Criador. Ele está apresentando para os atenienses um Deus vivo, não um Deus morto. E ele diz, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então observe que aqui Paulo proclama-o não só como o Criador, mas também como administrador constante de tudo que ele criou. Está no domínio de Deus. Isaías 40, verso 22, diz que Deus está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. Então Paulo, ele diz que esse Deus que ele está apresentando, ele é muito maior que isso, porque não pode habitar em templos feitos por mãos humanas. Ele é Deus vivo, ele é Deus verdadeiro, ele é um Deus todo-poderoso. Aí Paulo, na sua homilia à igreja, à cidade de Atenas, no Areópago, discursando ali no Areópago, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e todas as coisas quem dá é Deus. Então nós observamos que o segundo mandamento, ele proíbe fazer imagens de qualquer tipo de Deus. O segundo mandamento proíbe, não farás imagem de escultura, nem do que está no céu, nem abaixo do céu, não farás. Ou de adorar qualquer tipo de estátua, a Bíblia proíbe. E as pessoas, elas saem da religiosidade, onde adora Deus de pau, Deus de pedra, Deus de cobre, Deus de bronze, Deus de ouro, Deus de prata, Deus de arame, Deus de lata, e adentra para a religião e passa a adorar aquilo que a Bíblia condena. Meu amado, adoração é somente a Deus. Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então nós observamos que Deus, ele não necessita de nada. Quem necessita são as pessoas. Por isso que Paulo diz assim, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Deus não necessita de nada. Quem necessita somos nós, seres humanos, necessitamos da misericórdia para a salvação. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E aqui Paulo, ele apresenta a Deus como Criador. Apresenta sua criação como necessidade de tudo o que ele provê, que não está provido de nenhuma outra fonte, porque quem provê todas as coisas é o Senhor. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 1, tudo que foi feito por intermédio do Senhor Jesus Cristo, e sem ele nada que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo de número 3.
Então observe o versículo 26 dizendo: e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Aqui ele está falando sobre a primeira alma vivente. Expressa que tudo tem sua origem em Adão, até o pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas por um só homem entrou a justiça de Deus, entrou o perdão, entrou a salvação, entrou a misericórdia, entrou a restauração. O primeiro homem foi chamado alma vivente, o segundo homem espírito vivificante. Isso é importante. Então ele segue na sua homilia dizendo: determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então observe que pertence a distintas partes do mundo e os que ocupam estas áreas. Entretanto, a declaração de um sangue tem feito toda a linhagem dos homens, elimina toda a classe de superioridade racial. Então todos são feitos através de Adão. Então observe que a raça humana ela teve origem em quem? Adão e Eva. Porque Deus deu o mandamento a eles: crescei, multiplicai e enchei a terra. Mesmo com o dilúvio, não é sua família deu sequência, mas tudo teve origem em quem? Em Adão. E nós, por intermédio de Adão, somos irmãos. Mas observe, agora, através do segundo Adão, Espírito vivificante, só é irmãos quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador e se curva a Ele, abandonando o mundo, abandonando o pecado, abandonando a imoralidade e passando a servir ao Senhor em espírito e verdade. Essas guerras que vocês veem por aí de superioridade, essa discriminação racial, todos têm origem em Adão. Seja a cor da pele que for, todos têm origem em Adão. E Paulo está pregando agora o evangelho centralizado na pessoa de Jesus Cristo e trazendo conhecimento dos atenienses o Deus vivo e verdadeiro. Porque o Salmo 145, verso 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Observe que aqui eles invocavam o Deus morto, aqui eles adoravam o Deus morto. Agora o Deus vivo é um Deus que atende clamor, atende oração, é um Deus que ouve. A Bíblia fala que Deus olhou para Noé. Noé achou graça diante de Deus. Então Deus olhou para Noé e resolveu preservar Noé com toda a sua família. Então é importante que quando você está atrelado à vontade de Deus, você receba da parte de Deus as mais ricas e copiosas bênçãos celestiais de Deus para a sua vida. Paulo segue na sua homilia dizendo: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus não se esconde, Deus se deixa revelar. Tanto é verdade que eu volto a repetir o Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E também, como diz Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deus se deixa achar. Deus quer se revelar a você. A maior revelação está aqui, Bíblia Sagrada. Basta você pegar a Bíblia e ler, estudar. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que se você ler 3 capítulos por dia, em um ano você lê toda a Bíblia. Você sabia que em 70 horas e 20 minutos você também lê a Bíblia Sagrada por completo? Tem que haver disciplina e perseverança. Aí em 70 horas você lê toda a Bíblia Sagrada, 70 horas e 20 minutos. Então observe para que buscassem ao Senhor. Então Paulo aqui ele apresenta o fim principal de todos os entendimentos. Sim, o fim principal de todos os entendimentos de Deus com os homens.
Essa citação que o apóstolo Pedro 2, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24, o apóstolo Pedro, ele trata desta maravilhosa revelação. Capítulo 2, versículo 24, que diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Observe. Para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então aqui ele traz a lume também uma citação que Isaías lá atrás, no capítulo 53, também ele menciona. Em segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 9, o apóstolo Pedro, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas sim é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas sim que todos venham ao arrependimento. Observe aqui. Então, qual que é o projeto de Deus para o ser humano? Que ele reconheça a salvação centralizada em Cristo. Você sabe por que a maioria dos pregadores gostam de pregar o Antigo Testamento? Porque são dados históricos. Dados históricos é tranquilo para você poder ensinar. Mas quando adentra no Novo Testamento, observe que a base doutrinária para a igreja Novo Testamento, você tem que ter graça e conhecimento. Não que você utilizar o Antigo Testamento para pregar seja errado, não é isso que eu estou dizendo. Mas Paulo diz que o Antigo Testamento é um tutor, um pedagogo, um orientador. Mas toda a vida da igreja está no Novo Testamento. Observe o que diz o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 15 ao 20. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Observe que a luz, ela dissipa com as trevas, mas infelizmente a maioria das pessoas passou a amar mais as trevas do que a luz. Quando você fecha o coração para Jesus, você abre o coração para tudo aquilo que não presta, porque Jesus é luz que guia para a salvação, e a salvação está impregnada, centralizada em Jesus. Por isso que João 14, versículo 6, e disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro apóstolo pregando, Atos capítulo 4, versículo 12, declarou: e em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E Paulo entendeu essa verdade quando declarou na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e este homem. Não existe outro mediador e muito menos medianeira. Meu irmão, precisamos denunciar a idolatria, mas ficar com a palavra de Deus. Não adianta tampar o sol com a peneira. Imagens feitas por mãos humanas, elas não ouvem, elas não enxergam, elas não falam, elas não lá apalpam, elas não se locomovem. Imagens feitas por mãos humanas é condenada pela Bíblia. Não farás para ti mais escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem embaixo nas águas. Não pode ser feito. A Bíblia diz: se encurvem a eles aqueles que o adorem, e o fabricam e sejam semelhantes a eles.
surdos, cegos, mudos, paralíticos. E tem muitas pessoas que estão presas a essas supersticiosidades, a essas idolatrias, e precisa se libertar em nome do Senhor Jesus Cristo. Abandonar essas idolatrias e se converter à salvação centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Apocalipse capítulo 22, versículo de número 17, o amado evangelista João, que recebeu a incumbência de escrever o livro do Apocalipse, que é o livro da revelação, ele lança o convite que o Senhor mandou ele escrever. Ele diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O convite está lançado. Então é necessário você tomar posição também com relação à pessoa de Jesus. Então observe que Paulo, na sua homilia, ele vai dizer: se porventura tateando o pudessem achar. Então observe que Paulo está apelando à ação da lógica e o sentido comum quando tentava dirigir-se a esses pagãos. Então Paulo está incutindo a razão da lógica para que eles pudessem acordar. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste presente século cegou o entendimento aos incrédulos, a fim de que a eles não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo com a imagem de Deus. Então há pessoas que estão com a mente cauterizada, estão tão presas dentro da sua tradição religiosa. Alguns ousam dizer: nasci assim, vou morrer assim. Eles não querem abrir o coração para ter Jesus no coração e ser transformado pelo poder do Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: mas o que se diz? Versículo 8, Romanos 10, 8, mas o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Versículo 9, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com a boca se faz confissão acerca da salvação, e com o coração se crê para a vida eterna. Então observe que é a pregação do Evangelho para a salvação. Porque Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância humana, mas anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que haja arrependimento. Arrependimento é reconhecimento de um erro, mudança de atitude para poder melhorar. E Jesus Cristo veio com essa finalidade de mudar a minha e a sua vida. Mas para que essa mudança ocorra, é necessário que haja uma entrega total ao Senhor. Ainda que não está longe de cada um de nós. Então aqui ele falou do Criador, estando muito perto da sua criação. Então Deus se deixa encontrar. Volto no Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Deus se deixa achar. Deus não brinca de esconde. Deus se deixa achar. Mas você tem que querer. Ele não vai te forçar a algo que você não queira. Você tem que querer. E se você quer Jesus, o caminho é esse. Se você quer salvação, o caminho é esse. Se você quer milagre, o caminho é esse. Se você quer vitória, o caminho é esse. O caminho se chama Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, não há condições nenhuma de herdar a vida eterna. Sem Jesus Cristo, não há salvação. Então o apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de dizer no capítulo 17, versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Olha o que o apóstolo Paulo, ele declara na epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Há pastores que ficam indignados quando eu digo epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Esse é o meu ponto de vista. E graças a Deus algumas bíblias já vêm colocando epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. A primeira
Bíblia de cunho apologético lançado pelo Instituto Cristão de Pesquisa, ela veio declarando a Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus. Na segunda edição é que eles removeram por causa dos ditos tradicionais que questionaram. Mas graças a Deus, algumas Bíblias elas vêm mantendo essa mesma lógica. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à mão direita da majestade nas alturas. É linda a palavra do Senhor, não é? Então ele segue dizendo: como nele vivemos e nos movemos e existimos. Então proclama a Deus como a fonte de toda a vida. Também atrelado em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ele traz aqui a lume os poetas. Ele começa a falar dos poetas, fala dos filósofos. Apresenta uma propagação direta dos arautos de Tarso, a própria nação de Paulo, porque Paulo ele era de Tarso da Cilícia. Então observe, meu amado irmão, minha amada irmã, a beleza de se conhecer a palavra do Senhor. Quando você conhece a palavra de Deus, você não se deixa levar por ventos e doutrinas, e há muitos ventos e doutrinas por aí afora que são perigosíssimos. E nós temos visto isso em larga escala, através da televisão, através da internet, temos ouvido através das emissoras radiofônicas quantas aberrações de pessoas utilizando a Bíblia Sagrada e forçando a Bíblia Sagrada a dizer aquilo que a Bíblia Sagrada não diz. E é importante nós fugirmos dessas coisas, mas ficarmos com a palavra de Deus. Deus te abençoe, meu amado irmão. Na segunda videoaula eu vou dar sequência dessa matéria a partir do versículo de número 29, falando sobre essa exposição na obra missionária do apóstolo Paulo. Lembrando-te que você pode fazer o seu curso teológico com o Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, curso para a formação de obreiros, missiologia, básico, médio e bacharelado em teologia. Agora também com o curso de capelania, capelania prisional, capelania hospitalar, capelania escolar. Você pode ter aula presencial, semipresencial ou à distância. Se você não pode estar em sala de aula, você recebe os módulos no conforto do seu lar, estuda-os, faz a avaliação, nos arremete de volta, a mesma é encaminhada para correção e lançamento das notas no seu histórico escolar, para que quando terminar o seu curso você possa receber o seu diploma com histórico escolar adequado. Lembre-se, Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, www.webnode.com.br